Eu tenho me preocupado com o Evangelho, não com a causa, mas com o efeito que o Evangelho tem proporcionado na nossa vida. O Evangelho tem nos abençoado muito. Nós temos enriquecido através do Evangelho. Nós temos comprado carros através do Evangelho. Nós estamos ficando famosos através do Evangelho. Isso tudo é muito bom, ou aparentemente muito bom. Mas eu tenho percebido que o efeito que o Evangelho produz em nós ainda é menor do que a causa do Evangelho. E eu tenho me preocupado com isso porque efeito é uma coisa que passa. Inclusive, efeito já vem da variação de uma palavra de momento. É por isso que é efeito. E eu fiquei um pouco preocupada e eu pensei, Senhor, o que o Evangelho tem me trazido e o que eu tenho vivido diante do efeito que ele tem me causado, por mais que seja maravilhoso e por mais longínquo, próspero que seja, vai passar. Se não for em vida, que sai em morte, mas que vai passar, vai passar. Então eu tenho pedido ao Senhor e tenho insistido com o Espírito Santo que me ajude a orar, e eu só estou compartilhando isso com os irmãos porque eu tenho percebido que o Senhor está nos dando essa direção, para que peçamos ao Senhor, não tem nada a ver com a palavra, mas eu senti de Deus de falar isso aqui, para que possamos pedir ao Senhor que nos dê avidez, nos dê gana, nos dê dinamismo, nos dê ânimo, não para viver o efeito que o Evangelho produz, mas para que vivamos o ardor da causa do Evangelho. Eu olho para os apóstolos e eu vejo que eles conseguiram trazer a repercussão do Evangelho até aqui, graças ao poder de Deus e não por persuasão de palavra humana, como disse Paulo. Mas perceba que esses homens não estavam deslumbrados com o efeito. Perceba que eles estavam envolvidos com a causa. Você não aguenta tomar uma chibatada se você estiver envolvido pelo efeito. Você não aguenta tomar um açoite se você estiver envolvido pelo efeito. Você não aguenta uma prisão, um cárcere, se você estiver envolvido pelo efeito. Você não aguenta a arma de um traficante na sua testa se você estiver envolvido pelo efeito. Você não aguenta uma fofoca se você estiver envolvido pelo efeito. Você não aceita que seu nome esteja envolvido numa calúnia. Sabe por que você não aceita e perde noites de sono? Porque você está envolvido pelo efeito. Nós estamos tendo dificuldade de exercer compaixão. Estamos tendo dificuldade de compartilhar o amor. Estamos subindo o monte para bater o pezinho no monte e dizer: se eu sou servo de Deus, ela desce, ele morre, ele vai, ela sobe. Sabe qual é a culpa disso? A culpa é do efeito. Não que a produção ou o efeito do Evangelho seja ruim. Tanto não é que graças a ele nós estamos aqui. Mas a pergunta é: será que nós estamos tirando proveito da maneira correta do que o Evangelho está produzindo na nossa vida? E a gente está muito indignado, a gente está muito irado. A gente está se achando muito, está se sentindo demais. E isso não é na ousadia do Senhor. Não, não é. Nós estamos assim porque estamos envolvidos com o efeito. Eu quero compartilhar algo com meus amigos pregadores, com aqueles que, assim como eu, vivem do altar para o altar e ministram através do altar. Como diz Rafael, a gente come quando chove. Se chover, a gente tem. Se não chover, não tem. Mas graças a Deus que o nosso Deus é o Deus de Elias. Aleluia. Mas comecemos a nos perguntar: quanto tempo mais durará o efeito do Evangelho se continuarmos a exercê-lo da maneira que estamos exercendo? Será que outras gerações, assim como nós, terão condições de viver o que estamos vivendo hoje, tendo em vista que estamos à sombra daqueles que desprezaram a promessa para que nós alcançássemos? Presta atenção nisso aqui. Olha o que a Bíblia vai dizer, o autor da carta aos Hebreus: porque eles deixaram de viver a promessa, a fim de que outros alcançassem. Eles estavam falando de nós. Estavam falando de nós.
Você acha que gente que deixa de viver um sonho está envolvido pelo efeito? Você acha que gente que abre mão de uma realização pessoal está envolvido pela oferta? Você acha que alguém que deixa de viver um plano pessoal, um projeto individual, está envolvido por curtidas de rede social? Pega na mão do teu irmão, me ajude e diga: não é o efeito, é a causa. Ei, 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 ei. Nós até podemos fazer muitas coisas mediante o efeito. Nós fazemos o parafuso mediante o efeito. Mais de 50% das pessoas que estão aqui hoje não estão aqui por causa da causa. Elas ainda não tiveram tempo de se envolver, mas graças ao efeito elas vieram. Mas não vão permanecer, porque efeito passa. Tem que aprender a se envolver com a causa. Eu estou pedindo a Deus, e eu quero convidar os irmãos a quem eu estou tendo a oportunidade de adorar junto, de compartilhar do mesmo tempo. Gente, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade de escrever um livro e contar do reino de Deus aqui na terra, da igreja de Deus, de uma maneira fabulosa, utilizando assim alguns argumentos e algumas palavras que é como eu vejo o reino de Deus quando eu estou cultuando na igreja. Por exemplo, quando eu vejo esse irmão cantando, eu me imagino como se eu estivesse não numa cadeira, mas num negócio assim, tipo um mini trono. Não que em mim haja alguma dignidade para isso, mas é o tamanho do que Deus produz, não dá para a gente se diminuir diante do que a gente vê. Então eu não consigo me imaginar um miserável. Quando eu olho uma situação dessa, eu vejo Deus me servindo. E quando isso acontece, ele, o outro irmão que trouxe a palavra, o louvor, os nossos amigos aqui, essa gente aqui é humilde demais. Eu já tive a oportunidade de orar junto de madrugada com esse povo. Pensa num povo que busca o Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E aí eu fico vendo como o reino de Deus funciona. E aí eu fico assim, me sentindo, sabe? Quando eu estou aqui, não parece que vocês são pessoas normais. E eu creio que não são. Parece que todos estão trajados de gala, por mais que estejam de chinelo. Mas dado o ambiente, parece que todo mundo aqui faz parte de uma casta nobre. Isso me impressiona. E um dia eu tenho vontade. Eu peço inspiração do Espírito de Deus para que eu possa escrever isso de uma maneira que possa ser lido por todos. Porque é muito tremendo. Seu efeito, isso é maravilhoso. Oh, aleluias. Mas nós não podemos viver só do efeito. O efeito faz nos apegar ao que é terreno. O efeito faz nos envolver com a vaidade. O efeito faz nos envolver com o deslumbre. Satanás não precisa de cocaína, Satanás não precisa de tóxico, Satanás não precisa de maconha. Os maiores embriagados não estão do lado de fora. Ele utiliza algo muito sutil, e ele não precisa do pó para fazer isso. Ele não precisa do crack para fazer isso. Ele pode fazer isso comigo e com você, utilizando um narcótico nocivo mais antigo da humanidade. Mais antigo da humanidade porque ele existe desde o mesmo momento em que o homem foi criado. E Salomão, quando está no apogeu da sua sabedoria, a sua genialidade já está virando quase loucura, porque toda genialidade esbarra na loucura. Ele vai resumir o livro mais sábio da vida dele com uma palavra. E esta palavra é vaidade. É este o narcótico nocivo natural que o ser humano tem dentro de si desde que nasce. E para que ele persuada alguém a se ensoberbecer, a se deslumbrar com o efeito, ele só precisa usar esta droga chamada vaidade. Me preocupa a quantidade de mentes cauterizadas
e que não podem ser tratadas. Não podem, porque os cauterizados estão superior, de maneira mais elevada dos que estão com a mente sendo trabalhada, de maneira que ninguém os toca. E com isso, o ardor do envolvimento da causa pode se perder se nós não tivermos uma palavra que o profeta usou aqui para falar a esse casal: ousadia. Não espere patrocínio de quem está envolvido com o efeito. Não espere patrocínio de quem está envolvido com o efeito. Não espere apoio de quem está envolvido com o efeito. Não espere consagração de quem está envolvido com o efeito. Não espere ordenação de quem está envolvido com o efeito. Eu sei que eu estou aborrecendo muita gente agora que vai ouvir isso.